8h34. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Fundo Social de Solidariedade, lançou a campanha de inverno 2021 para arrecadação de roupas e cobertores novos ou seminovos em bom estado de uso. Também podem ser doados produtos de higiene pessoal. Ainda vem somar a campanha as iniciativas como a do Shopping Cidade Sorocaba com a ação Amor no Cabide. Vamos entender um pouco mais sobre essa campanha, sobre outras ações do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba. E com grande satisfação, a primeira-dama Cirlange Maganhato. Bom dia, primeira-dama. Obrigado por atender mais uma vez o nosso jornalismo, principalmente nesse dia frio e com chuva fininha. Bom dia. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Quero dar um bom dia especial para a Marina, o qual eu tenho o maior respeito, eu e meu esposo, ela sabe disso. E você, Oliveira Júnior, que é um parceiro, eu falo sempre que a gente tem esse contato sempre com a imprensa para que a gente possa sempre deixar a população informada, né, e sempre atenta aos movimentos que a prefeitura faz com a sociedade, né? Sem a comunidade não teria como o Fundo Social trabalhar. Hoje o Fundo Social ele veio com uma roupagem de conceito de ser um facilitador e é a comunidade que nos ajuda, é aquela pessoa que aceita fazer parte dos movimentos. E esse do Shopping Cidade, Oliveira, é um deles. No Shopping Cidade, eles mantêm um tapume constante. Você vai lá, ele tem um buraquinho, você coloca a sua doação. Pode ser de sapato, cobertor, de roupa. Ele já cai, atrás tem um local especial, ele cai, é feita uma triagem, depois da triagem ele vem para a gente. Então, assim, qualquer pessoa pode ir lá, o shopping tem um horário diferenciado, ela pode fazer a sua doação, coloca nesse buraquinho, é um tapume bem grande e fica exposto lá para todo mundo poder colaborar. Então, e dessa maneira que a gente tem feito essas parcerias, né, que conta muito para nós. Primeira-dama, hoje é um dia justamente que a gente consegue falar e quem está do outro lado sentir, vou dizer, na pele essa realidade, né? Dia frio, chuvoso, só que a gente tem o nosso agasalho. E quantos que não tem na nossa cidade, né? E é justamente esse braço amigo e é nesse momento que entra o Fundo Social de Solidariedade. Qual é a expectativa de vocês em torno de quantas mil pessoas poderão ser beneficiadas com essa campanha? Olha, veja bem, Oliveira, o ano passado a referência de números caiu muito, né? Até porque não tinha um fundo tão ativo como hoje tem, né? Então, em anos anteriores nós temos alguns números referenciais, mas nós temos focado muito no projeto Humanização, que é poder tirar essas pessoas que estão nas ruas. Nós já conseguimos tirar cerca de 500 pessoas das ruas. Então, ou elas foram encaminhadas para clínicas, ou elas foram encaminhadas para casas de recuperação, ou elas foram encaminhadas para a sua própria cidade, ou voltou para a sua família, enfim. Então, nós temos feito esse trabalho de humanização, é um trabalho diário. Todos os dias a gente consegue conversar, consegue tirar da rua cerca de 20 a 25 pessoas por dia. Então, esse é um trabalho e nós temos ido muito na comunidade. Então, a gente visita muitos bairros como o Jardim Marli, o Ipiranga, enfim, fazendo ações com a Fome Não É Fake, e junto a gente leva o kit higiene e também o cobertor ou o agasalho. Então, nós temos feito um trabalho junto com o pessoal da assistência social para entender essas demandas de fato
para que a gente possa auxiliar a comunidade. Nós temos aí, essa semana que passou, fizemos uma ação com 2.700 cestas em 8 bairros da cidade, 8 localizações da cidade, né? Então, quando a gente atende com kit higiene, a gente atende com cobertor, a gente vai verificando a necessidade dessa família, né? Ô, primeira-dama, eu acho que eu vejo um diferencial nessa campanha. Se eu estiver equivocado, você me corrija, por favor. Ela parece que vem com diferencial. A gente sempre, quando se falou de campanha, tanto é que eu já vi uma mudança no nome da campanha, campanha de inverno, e não campanha do agasalho. Isso me chamou a atenção no primeiro momento. Falei, o que muda nesse conceito dessa campanha? Quando você vai descrevendo na sua fala, eu vou entendendo que ela amplia um pouco mais. Não fica na entrega de um agasalho, mas é de um conjunto de ações e de produtos que formam uma cesta, e essa cesta chega até essa família. É isso mesmo? Hoje? Exatamente isso. Ontem até eu tive uma reunião com um agente da guarda, né? Porque nós estamos agora nos bairros fazendo algumas reuniões. Para quê? Para que, ao chamar a sociedade, a comunidade que necessita, a gente também possa fazer orientações de segurança, para que o bairro também comece a se tornar um local seguro, para que o bairro também possa se tornar um local, vamos dizer assim, mais humanizado, e não, aquele bairro é daquele jeito, sempre foi assim, então nós estamos tentando mudar realidades. Então, com que também não é só doação, né? Veja, Oliveira, a gente tem feito umas parcerias para que essas pessoas também possam se profissionalizar e ter uma oportunidade de trabalho, né? Então, isso a gente tem focado muito para que essas pessoas só não fiquem recebendo, Oliveira. Então, assim, nós fazemos um trabalho com o Renatinho, lá da Farmácia Solidária, enfim, a gente une várias pontas, não a questão só alimento ou só... A questão de inverno foi exatamente isso. Por quê? Às vezes a gente precisa muita roupa de homem. Né? Então, eu falei, gente, então assim, não é só de cobertor, não é só do agasalho, na verdade é um contexto todo do inverno. Correto. Então, semana passada a NCH nos entregou 500 cobertores, entregou também cerca de 200 quilos de agasalho, né? Agasalhos, roupas, enfim. Então, todo esse material, no caso, ela vai para a Secretaria de Cidadania, que me ajuda nessa triagem, né? Na verdade, o Fundo Social, ele não executa, ele só, igual ontem eu tive a reunião na guarda, para que a gente possa trabalhar outra frente agora, que é a frente da segurança. Então, a gente trabalha a segurança para transformar aquele ambiente num ambiente mais seguro e só a comunidade para nos ajudar nisso. Aí a gente trabalha a questão trabalho e renda, aí a gente trabalha a questão cidadania para tirar essas pessoas da rua, enfim, ou não adianta você ir falar numa comunidade se ela estiver com fome, Isso. Ela não vai te ouvir, ela está com fome. Então, nós estamos arrumando isso para que a pessoa possa ter uma rede e voltar, ter aquele orgulho de cuidar do seu bairro. Nós tivemos uma situação num bairro onde a gente está arrumando o bairro, CRAS, e aí entraram no CRAS, assaltaram, enfim, roubaram. Então, nós chamamos a comunidade e falei, olha, isso aqui é para vocês cuidarem. Então, as próprias pessoas dos bairros se reuniram, para cuidar de lá. Então, assim, nós vamos fazer uma ação para pintar o local, enfim, mas com a própria comunidade. Porque se a comunidade não colaborar, ela acaba virando ali, veja bem, um fiscalizador. Ela acaba, porque na situação, eles comentaram, Solange, não foi ninguém do bairro, foi alguém fora. Então, quer dizer, o próprio bairro vai fiscalizar quem vai fazer aquilo. Então, eu chamei a comunidade, porque eu falei, gente, não adianta, a gente vai arrumar, alguém vai vir e vai estragar, vai arrumar, então, quer dizer,
Exato. Né, não vai para frente, fica naquela, né? Claro. Então nós estamos fazendo esse trabalho para que a comunidade se envolva, levando a guarda mais próximo da comunidade, para que eles possam entender que a guarda é parceira, enfim, trabalhando as ações. Estamos conversando com a primeira-dama de Sorocaba, Cirlange Maganhato, falando sobre a campanha de inverno. Doutora Marina Elaine Pereira, na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independente, está ali acompanhando. Ô, primeira-dama, eu vou te dizer, ela tem me cobrado muito aqui fora do ar essa questão da campanha, para a gente poder entender, né, o funcionamento de como funciona, inclusive essa campanha de arrecadação de alimentos, né, que a gente vê justamente muitas vezes essa arrecadação, e a gente pergunta como se dá esse processo de distribuição. O que eu achei interessante foi que você mostrou para a gente justamente como que é essa composição, né? De como funciona, que não é simplesmente entregar ou simplesmente na força de expressão, um agasalho, né? Mas vocês têm todo um conjunto de ação. Daí, eu creio, Marina, que dentro desse contexto, você consegue aí conversar com a primeira-dama e nos fazer entender, compreender todos os cenários que vai dar a doação de alimentos, como se dá a distribuição, né? A gente não tem todo o tempo do mundo, mas temos pelo menos 10 minutos pela frente aí para a gente ir conversando com a primeira-dama. Com você, Marina. Bom dia. Pois não. Bom dia, Cirlange. Realmente o que isso, né, a Oliveira falou, a gente tá vindo pontuando, né, inclusive a gente conversou com o secretário de assistência social sobre isso também. Eu faço parte de alguns grupos, sou voluntária em algumas ONGs também aqui da cidade, e eu vi essa dificuldade, né, então acho que de fato é o momento da primeira-dama poder esclarecer, porque assim, até agora eu pelo menos, né, só vi os pontos de arrecadação, os pontos de coletas, mas nesses grupos que eu faço parte, primeira-dama, muitas famílias que não, por exemplo, não são beneficiadas do Bolsa Família, não fazem parte, não sabem nem mesmo procurar o CRAS, esses equipamentos, porque nunca estiveram em situação de vulnerabilidade. São pais de família que muitas vezes perderam emprego, a gente sabe quantas pessoas perderam emprego agora com a pandemia, e aí essas famílias não sabem, né, como que é feita essa doação, onde elas procuram, né? Elas teriam que procurar o CRAS novamente? Mudou-se os critérios para esse tipo de doação? Essas dúvidas que permeiam, porque eu pelo menos desconheço aonde a pessoa possa estar passando e pegando o alimento ou o agasalho, né? A senhora falou agora com relação a 8 bairros que foram visitados, mas essas famílias necessariamente estavam cadastradas no CRAS, é isso? Não, então vamos lá. O que acontece? Quando a gente chegou lá no fundo, a gente viu um lote muito grande de cestas e que tinham chegado do estado. Então, ao verificar, aquelas cestas, elas tinham CPF exclusivo, que são pessoas que são do CAD único. Então, o governo do estado mandou exclusivo para as pessoas cadastradas no CAD único. Quando a gente começou a arrecadar, eu comecei a perceber que não era só as pessoas do CAD único, eram exatamente essas pessoas que passaram por uma situação da pandemia, ainda a pandemia está, apesar da gente perceber alguns mercados emergindo, mas muitos não. Então, o que acontece? Nós mudamos os critérios e pedimos para que as pessoas se cadastrassem no CRAS, independente se ela tinha no CAD único ou não. Então, assim, quando a gente acionou os CRAS, que são 12 CRAS dentro da cidade, ou a pessoa pode ligar na Secretaria da Cidadania. E aí, nós tivemos uma demanda muito alta, tipo, a ponto de chegar a 400 ligações no dia, porque aí a gente foi entender que realmente a população estava precisando de ser assistida nesse ponto. E aí, então, nós fomos atendidos. Quando eu falo no CRAS, são 12 CRAS, mas a entrega a gente faz em parceria com igrejas.
Por quê? As pessoas têm um respeito pelas igrejas e as igrejas nos ajudam na organização, na entrega. Você sabe, já trabalhou na prefeitura, não temos RH suficiente. Então, assim, os voluntários hoje são essenciais para nós. E aí, quando a gente fala 8 pontos, são 500 cestas num bairro, 500, 400 na outra, 300 na outra. Então, assim, aí a gente vai conforme a demanda do CRAS. Então, Cirlange, a pessoa, então, para ela conseguir uma cesta, ela tem que ir no CRAS? Ela tem que ir no CRAS ou ligar na Secretaria de Cidadania, que vai indicar um local mais próximo para ela. Nós temos casos específicos em que, às vezes, a gente se depara com uma família que não tem nada. Então, a gente vai, manda uma assistência social lá na casa da família, verifica a situação, faz a documentação e já auxilia a família. Então, são algumas dessas situações. E aí, o que eu percebi, Marina? E também as instituições, as entidades também fazem esse trabalho, né? Então, assim, elas também assistem essas famílias. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu atendi a demanda reprimida que já havia na cidade. Essa foi uma situação. E aí, eu chamei para uma reunião online. Todas as entidades participaram, cerca de 120, 130 entidades nessa reunião, e onde elas nos mandaram as demandas. Então, assim, aí o que a gente fez? Contatou elas, muitas delas precisam de cesta para atender as famílias também. Então, essa semana, o foco está sendo em entidades. Então, toda a nossa secretaria, a Secretaria de Cidadania, está... eu pedi para que elas me mandassem um ofício, enfim, nós estamos atendendo as entidades, então, porque as entidades também atendem famílias, né? Assistem famílias. Enfim, é isso. Então, assim, quando a gente chegou, a demanda era muito reprimida, tinha muita gente na fila, então hoje a gente já atendeu mais de 30 mil famílias. Não é um número pequeno, é um número muito alto, né? Então, mas as doações não param de chegar. Então, assim, são 100 de uma equipe, são 50 de um grupo de amigos de WhatsApp, são 150 de um pessoal de arquitetura, estou dando um exemplo, né? Então, assim, hoje, se eu chegar sexta-feira, que foi feita a ação, quinta-feira, que foi feita a ação, se eu chegar sexta, tinha que... Na sexta-feira tinha 300 cestas. Se eu for lá hoje, eu tenho certeza que tem mais de 1.500. Então, que serão para as entidades. Essa semana eu foquei nas entidades. Então, cada entidade que já nos enviou ofício vai receber um lote de cesta básica. Doutora Marina Elaine, alguma colocação a mais dentro desse contexto que julga importante para poder a gente ter uma compreensão e ir caminhando para o final? Não, acredito que não. Realmente as entidades fazem um trabalho, como ela falou, né? Eu sou voluntária em algumas e há um tempo atrás elas estavam vazias mesmo. Que bom, né? Que ainda que dê tempo, né? Ainda que a gente esteja em junho, mas que ainda dê tempo de estar se repassando essas cestas, né? Para essas famílias. E com relação só aos moradores em situação de rua, primeira-dama, eu gostaria de saber se dentro do planejamento, né? Não sei se é da sua área ou da área da secretaria, da outra secretaria, porque assim, ao redor das grandes avenidas, né? Falo de General Carneiro, nos semáforos, a gente está tendo uma quantidade absurda de moradores em situação de rua. O meu escritório aqui próximo da General Carneiro, eles fizeram até moradia lá. Se você passar numa rua lá, tem uma moradia, né, de barraco em plena... atrás da delegacia seccional. É muito engraçado de ver isso, né? Uma cidade desse porte ter isso, né? Essa construção, infelizmente. Então deve ter uma família ali alojada. E também na praça, ao lado da igreja São José, a concentração ali de moradores em situação de rua é bem grande. Então eu faço também assim esse apelo, né, esse pedido aqui ao vivo para que também conste no planejamento as grandes avenidas, né, não somente os bairros, como a primeira-dama colocou, mas que também possa, né, ter esse olhar para que essas pessoas possam ser encaminhadas, né, e terem aí uma dignidade, né, como um ser humano nesse sentido. Primeira-dama, a observação da doutora Marina, você fica à vontade também para fazer a sua conclusão. Sim, o projeto Humanização ele está focado no centro e na rodoviária, que são os 2 pontos mais, é o que você falou.
tem em vários pontos da cidade, tem um telefone, deixa eu colocar aqui para você, que é o telefone que quando você visualizar alguma coisa e puder enviar uma foto para que a gente possa fazer esse pessoal que vai lá e já faz essa abordagem, né? Uhum. Da equipe de abordagem. Hoje ela vamos dizer, chefiada, não posso falar chefiada, vamos dizer, ela é conduzida pelo Mariano, que é um cara assim que entende dessa parte tanto vamos dizer, da segurança e sabe conduzir essa situação. Uhum. Eu posso falar o telefone aqui? Claro, não tenho dúvida. É 99841 6285. 998 41 6285. 6285, é isso? Isso. Então, assim, quando eu estou andando na rua e vejo uma situação, tem um rapaz que está sempre ali, a gente está oferecendo ajuda para ele, que é de baixo ali, indo para Drules, né? A antiga Drules ali, que indo para a prefeitura, que eu passo, eu tiro foto, o pessoal vai lá, do lado do Extra, enfim. Existem umas pessoas que acabam estando na rua e não querem sair, mas eu acho que a gente tem que fazer essa abordagem, né? Porque vai chegar uma hora que a pessoa vai entender, eu preciso viver com dignidade, até porque tem casos de família, né? Então, assim, hoje a rede, ela foi reestruturada, então, se a pessoa ela tem condições de sair e ser assistida, isso que é importante. Então, liguem para a equipe de abordagem, mande uma foto, isso vai ajudar. Mas, Marina, eu já vou pedir também para o Mariano dar uma olhada nesses outros pontos aí. Correto. Então, só confirmando o telefone, tá aí no GC, embaixo de primeira, 99841 6285, é isso, né, primeira dama? Exatamente. A qualquer momento pode mandar, que essa equipe de abordagem vai lá. Tem assistência social, tem psicólogo, eles vão lá e vão encaminhar essa família. Essa família, ela pode ter uma ajuda, né? Então, basta ela querer, né? Primeira dama, como as pessoas podem fazer doação para essa campanha? É a pergunta. Os postos de arrecadação estão em que pontos da cidade? Eu vou dar um toquinho para você, então. A Marina pontuou essa questão. A semana passada eu fui na casa do cidadão da Nogueira Padilha. Aguardava resolver um problema e fiquei ali naquela cobertura que tem do lado. Eu vi vários colchões e tudo mais e não tinha ninguém. De repente chegou uma moça, né? E eu comecei a conversar com ela, trazendo uma garrafinha de pinga, né? Como se diz aí. E desenvolvi uma conversa com aquela moça. Falei, mas como que é? Ela disse, não, eu falei, onde é a sua casa? Não, minha casa é aqui. E eu falei, mas você fica sozinha aqui? Ela disse, não, junto comigo fica mais 3 pessoas que vêm à noite. Então você vê que o problema é crônico. Bem do lado, a Marina falou que perto da delegacia, mas do lado da casa do cidadão a gente está enfrentando esse problema. Agora, só para uma outra questão, fechando isso, eu acho que você deve ter esse olhar, né, primeira dama? É o cuidado que nós temos que ter, não é simplesmente colocar esse pessoal para correr, né? Não é essa expressão, olha só, né? Tem esse cuidado, dar um amparo para os mesmos. Nós sabemos que é questão difícil. Eu conversava com essa jovem, ela dizia, não volto para casa. Eu falei, mas você precisa de um apoio, né? Então eu imagino a resistência que se deve ter, mas tem que haver muito cuidado para a gente não enfrentar esse tipo de problema. Daqui a pouco tirar e sair da visão da população, entretanto o problema continua. E assim, depois eu te envio uma foto, eu não vou ter aqui, mas tem uma pessoa muito conhecida ali da cidade, ele tem um apelido chamado Astronauta. E esse rapaz, ele ficava ali, olha, a situação dele realmente é horrível. Então, nós conseguimos conversar com ele, enfim, tivemos uma estratégia, não foi fácil, tivemos que conversar com todos os moradores, enfim. Aí, hoje, eu vou te mostrar a foto antes e depois, para você ver. Então, hoje, ele conseguiu entender o momento que ele vivia, que era sem dignidade alguma,
E hoje ele está melhor, né, psicologicamente, porque por conta do fechamento dos hospitais, do hospital psiquiátrico, então nós temos situações de dependente na rua, situações de pessoas com problema psiquiátrico, situações de pessoas de renda e muitas pessoas que vêm de outras cidades, enfim. Então nós temos várias situações e assim, hoje a rede, nós temos um apoio na rede. Então, esse é o diferencial. Então, se a pessoa quiser ajuda, ela pode ter ajuda. Então, é isso. Ou ela vai para uma clínica, ou ela vai para um tratamento, ou ela vai para uma casa de reabilitação, enfim. São várias situações. Primeira-dama, sabemos que está em boas mãos. Esse é o nosso objetivo quando a gente conversa contigo. Os pontos de arrecadação, rapidinho, não precisa falar todos, como fazer para doar, para a gente poder caminhar para o encerramento. Isso, então os pontos de arrecadação nós temos no Carrefour, nós temos na GCM, na PM, então são mais de 10 pontos. Se você puder consultar no site da prefeitura, lá vai ter todos os pontos. Nos pontos de vacinação também, a pessoa pode deixar lá, porque nós temos uma equipe também do Fundo Social e de voluntários que recolhem, no Humberto de Campos, enfim. E se você quiser fazer uma ação com os seus amigos ou quiser me chamar, eu vou deixar o telefone do fundo. Para quem quer fazer uma ação, enfim, é o 3238-2503. 3238-2503. Esse é o telefone do Fundo Social. Para quem quer trazer um projeto, para quem quer fazer uma ação na cidade, enfim, para quem não consegue falar com o prefeito. Ele tá de boa, tava no Parque Tecnológico lá tirando foto ontem com o pessoal. Primeira-dama, abraço para você, obrigado, sempre à disposição, bom dia. Obrigado. Obrigada, Marina, um beijo. Fica com Deus. Obrigada. Amém. Boa semana para todos. Obrigada.